Olá, amigos, minha cordial saudação a você. Obrigado por estar conosco no estudo da lição número 12, a lição que fala sobre o estudo de Deus a partir do sábado. O sábado como centro de estudo para o caráter de Deus. É muito importante que essa lição seja bem entendida, porque os filhos de Deus no passado tiveram grande dificuldade, principalmente aqueles que saíram do Egito. O povo, quando saiu do Egito, eles não tinham, assim, muita base para a guarda do Santo Sábado e dos outros termos da lei de Deus. Por isso que a lição de hoje, de terça-feira, 15/12, ela vai tratar sobre o tempo para descobrir prioridades. Deus, quando percebeu que o povo que saíra do Egito estava longe, assim, de adorar de maneira perfeita, o Senhor Deus teve que colocar esse povo para aprender quais seriam as prioridades da vida deles. Por isso que Moisés subiu tantas vezes ao Monte Sinai para receber de Deus instruções para que aquele povo pudesse então andar, pelo menos de maneira assim, acertada nos caminhos do Senhor. O povo que saiu do Egito estava totalmente desorientado com respeito às prioridades que deviam gerenciar. Não era para menos. Passaram mais de 400 anos sob a égide do Egito, e eles então não conseguiam saber o que fazer para uma verdadeira adoração. O povo não tinha tempo para eles, era um cansaço só. Eles não tinham tempo para culto doméstico, não tinham tempo para estar assim priorizando uma adoração. Era trabalho de sol a sol. E quando Moisés apareceu, endureceu mais ainda as condições, ou endureceram as condições, e o povo então ficou ainda mais sem tempo para pensar em adoração. No deserto, o Senhor Deus se propôs a ensiná-los a valorizar as prioridades. E a lei de Deus estava nessa escala de prioridades. Deus começou então, a partir do Santo Sábado, a mostrar para eles o que seria prioridade. E começou com uma alimentação, como vimos ontem, mostrando que o maná deveria ser colhido 6 dias da semana e na sexta-feira em dobro, para que no sábado não precisassem sair no campo para colher, porque não teria. Os teimosos foram e não acharam nada. Por isso, ao ensinar-lhes a respeitar o dia do Senhor, Deus estava ensinando prioridade na adoração. Prioridade é uma coisa que nós devemos pensar da seguinte forma: o que é mais importante na minha vida? Um rapaz que era dono de uma fazenda, ele estava sempre assim entristecido, e um amigo dele, assim, examinando, olhando, um dia conversando com ele, disse: escuta, eu percebo que você tem um olhar triste, você tem uma noiva muito linda, você tem uma fazenda, assim, maravilhosa, que produz muito, e você tem bons empregados. Eu nem entendo por que essa cara de tristeza. Ele disse: olha, na verdade, eu vou confessar a você, eu não estou satisfeito com as coisas. O amigo disse: então me conta qual é a sua rotina. Ele disse: olha, eu levanto de manhã, tomo meu café, e às vezes nem tomo café, já ligo para minha noiva e vou para a casa dela e tomamos café junto lá, e eu fico até umas 10 horas da manhã, ali conversando com ela, ajudando ela em alguma coisa, depois eu vou para a fazenda. E quando eu chego na fazenda, eu encontro o meu pessoal, sabe, fazendo as coisas, às vezes, muitas vezes errada, eu tenho que dar bronca em alguns, e as plantações nem sempre estão do jeito que eu gosto, e eu me sinto entristecido. Tenho tudo e, ao mesmo tempo, não tenho nada. O amigo disse: olha, você me faz uma gentileza? Eu acho que está aí acontecendo um problema de prioridade na sua vida. Ele disse: como assim? Eu vou lhe sugerir uma coisa. Você faz o seguinte: ao invés de ir na casa da sua noiva pela manhã, assim que você acorda e você se prepara, faz o seguinte: inverte. Vai primeiro para a fazenda. Cuida dos afazeres da fazenda, dá as ordens, deixa tudo no jeitinho. Depois, então, você liga para a noiva e diz que você está indo ali para a casa dela. E talvez isso chegue por umas 10h30, 11 horas, e então você vai perceber o que vai acontecer. O rapaz seguiu esse conselho do amigo. Depois de uns 2 meses, os dois se encontraram e o rapaz, dono da fazenda, estava com um sorriso de orelha a orelha. E ele disse: escuta, como é que você sabia que eu estava fazendo a coisa certa no momento errado? O amigo disse: é porque você estava invertendo as prioridades. Quando você levantava e você ia para a casa da noiva, a noiva não tinha tempo ainda, não havia tido tempo de se arrumar, tomar um banho, de preparar o cabelo, de passar um perfume, de pensar que roupa ela poderia estar esperando você.
E com isso, você a encontrava daquele jeito assim, até maltratada. Depois você ia para a fazenda. Chegava na fazenda já umas 11, 11h30, quando o sol já estava a pino. Então, com isso, você via as plantações já murchas, os empregados já cansados, alguns desalentados pelo calor, e você se chateava com isso. Foi só inverter as prioridades. Vai primeiro para a fazenda, pega o verdor da manhã, os empregados estão ainda começando o dia de trabalho, você orienta, dá as ordens que você deseja, e depois vai para a casa da noiva, que já está preparada, cheirosinha, já está pronta para te receber. E aí você então inverteu as prioridades. O amigo disse, olha, muito obrigado, você realmente me ensinou uma lição profunda sobre prioridade. Queridos, a lição de terça-feira tem uma pergunta, é a pergunta número 3. Diz assim, querendo Deus mostrar a importância das coisas santas e da obediência, o que Deus disse ao povo para que eles fizessem e que serve para nós também hoje. O texto bíblico está em Isaías 58, verso 1 até o 14, diz assim, clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías foi um pouco duro nessas palavras. No verso 2 diz assim, todavia me procuram, Deus dizendo através de Isaías, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticassem a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. E perguntam, por que nós temos jejuado? Dizem eles, e tu não atentas para isso. Eis que no dia em que jejuais, Deus diz, vocês prosseguem nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Seria esse o jejum que escolhi? Acaso, diz Deus, não, o jejum que escolhi não é que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhe em casa os pobres e os desamparados? Que vendo nu o cubra e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e o Senhor te responderá, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então Deus está dizendo aqui, se você, verso 13, se desviares do sábado o teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar pelas alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Um texto longo, mas era assim uma repreensão divina para aquilo que o povo estava fazendo. Então, para a pergunta, querendo Deus mostrar a importância da obediência, o que Deus disse ao povo que serve para nós hoje? A resposta é, Deus chamou a atenção do povo para a religião de aparência. Mostrou a verdadeira intenção do povo quando jejuava, não era adorar a Deus, era para fazer a sua própria vontade. Deus nos chama para avaliarmos hoje a realidade religiosa do nosso coração. Deus disse para o povo, vocês estão preocupados com vocês mesmos, não estão preocupados com o aflito. Vocês não chamam o sábado deleitoso. E se chamam o sábado deleitoso, vocês fazem o vosso trabalho. Na minha igreja, uma vez eu vi um rapaz, um irmão da igreja, até depois brincamos muito com ele. Numa tarde de sábado, ele olhou para o carro do irmão e disse, irmão, se hoje não fosse sábado, quanto o irmão queria nesse carro? Opa, disse o irmão, opa, não diga. Se você disser, quer dizer que vocês vão negociar. Então, o irmão disse, olha, chame o sábado do Senhor de dia deleitoso, mas não faça negócio nem as tuas empresas. O Deus estava dizendo isso para aquele povo. Vocês estão tendo uma religião de aparência, e Deus chamou a atenção para isso. Religião de aparência é aquilo que parece, mas não é. No Museu da Europa, um visitante viu de longe no museu, dentro do museu, ele viu um quadro de longe que chamou a atenção dele. Ele era um cristão, e aquele quadro chamou a atenção. Era o quadro de um homem com as mãos postas em oração. Ele disse, que quadro bonito, e de longe ele foi até ao encontro do quadro, mas quando chegou perto do quadro, ele teve uma surpresa. Não era uma pessoa em atitude de oração, era um homem espremendo um limão e fazendo uma careta bem feia.
Ele disse, não é possível. Eu pensei que fosse uma pessoa fazendo uma oração, mas é uma pessoa espremendo um limão. Nem tudo é o que parece, é o que Deus está dizendo. Vocês não podem ter uma religião de aparência. Parece que é crente, mas não é. Parece que é adventista do sétimo dia, mas não é. Deus abomina um seguidor hipócrita, um seguidor fingido, onde ele, Deus, não é a prioridade. Mas a sua própria vontade, seus desejos humanos é que são priorizados. Deus mostrou, por exemplo, que as pessoas assim, que têm uma religião de fachada, ao invés de adorar a Deus no sábado, usam as horas sagradas para o seu proveito próprio. Deus quer hoje nos ensinar, dentro do sábado, qual é a verdadeira prioridade. Ele deseja nos ensinar como descobrir as verdadeiras prioridades da vida cristã que honram a Deus. Qual é a prioridade que nós estamos dando a Deus dentro do seu santo dia? O resumo da lição de terça-feira é o seguinte: entre Deus e o ser humano, devemos priorizar Deus, porque é Ele que cuida do ser humano. Entre minhas vontades e a vontade divina deve ser priorizada. Quem segue essa receita, na hora que vem as dificuldades não se alongam. Deus corta as dificuldades antes que elas se alonguem. São resolvidas por Deus. Sabe por quê? Porque nós demos preferência para Deus. Deus nos abençoe. Abençoe a tua vida. Abençoe a sua decisão de priorizar primeiro Deus em sua vida e na vida de sua família. Fique com Deus, meus queridos amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.